Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, que alegria poder retornar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e através desse programa Evangelho e Vida, lembrando que a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E neste sentido dizemos sim com muita alegria que nos encontramos. Eu me chamo Henrique Parente e aqui nos encontramos para abordar um tema de grande importância para todos nós, que envolve o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos valores. E o tema que me cabe hoje para as nossas reflexões é o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aqui vemos de início o Allan Kardec colocando dois versículos que constam no Sermão da Montanha, um no capítulo 5, versículo 4, o outro no capítulo 5 também, versículo 9 do Evangelho segundo Mateus, segundo essas anotações, que falam de coisas semelhantes, mas que têm um sentido próprio. Interessante a gente observar bem essa questão. No primeiro versículo, que é o quarto do capítulo 5, está escrito: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E no capítulo 5, versículo 9, está escrito: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em algumas traduções, os pacificadores. São dois momentos em que Kardec entendeu a importância de aproximar para que a partir daqui ele fizesse o comentário devido, trazendo aí também a presença dos espíritos por conta da necessidade da humanidade compreender a gravidade dessa situação. No mundo em que estamos mergulhados nesses aspectos vinculados à incompreensão, à amargura, à violência principalmente, Kardec nos traz esse ponto para que a gente possa refletir a respeito e, naturalmente, compreendendo melhor isso, modificar o nosso comportamento através dos valores em que atribuímos as coisas que nos tocam neste mundo, porque nós estamos vinculados a um mundo material, nisso que nós chamamos existência. Mas nós somos espíritos imortais. E diante dessa compreensão, a partir do ponto em que nos encontramos, fazer aí uma comparação a respeito do que seja a vida neste sentido da amplitude, quando entendemos que somos espíritos encarnados, mas como espíritos somos imortais, vivemos na eternidade divina. E essa comparação é muito importante para que a nossa vida adquira a qualidade. E acho que é algo que todos nós desejamos, construir uma vida com qualidade, não só para nós, mas para todas as pessoas. Como a gente não pode fazer a transformação das outras pessoas num passe de mágica, e nem conseguimos isso em nós mesmos, mas podemos trabalhar para que cheguemos a este ponto, como acontece com muitos outros, e aí nós podemos trazer aqui a lembrança, a conversão de Paulo de Tarso, onde o próprio Evangelho diz que ele era vaso escolhido, porque ele, naquele momento histórico, ele perseguiu os cristãos inicialmente, mas depois ele desperta. Ele teve lá uma visão, algo que chamou a atenção dele e foi suficiente para que ele pudesse, como se estivesse rememorando os princípios que o trouxeram à vida material e o trabalho que ele tinha que realizar. Então ali é aquela pessoa que chegou num ponto de maturidade de realizar um trabalho. Mas como todos nós estamos vinculados aí ao processo reencarnatório, ao esquecimento, e ainda muito ligados às questões de ordem material, neste mundo, ainda de grande luta, de grande dor e sofrimento, ele também, como homem que era, esqueceu-se dessa questão.
mas teve o auxílio e pôde relembrar e aí sim ingressar no caminho em que trouxe para a humanidade os grandes benefícios com o seu trabalho, quando tornou-se verdadeiramente um discípulo do Cristo. Então, nesse sentido é que a gente vai percebendo que há a possibilidade de mudarmos sim a ordem das coisas, né? Não do mundo, mas aquela que existe em nós. E aí Kardec, fazendo um comentário a respeito, ele nos diz o seguinte, e antes até de fazer essa leitura especificamente, ele põe também, junto desses 2 versículos que li há pouco, um outro, também do Evangelho de Mateus, capítulo 5 também, só que versículos 21 e 22, onde ele traz aqui à baila uma coisa muito interessante. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno, ou na geena de fogo, no vale das lamentações, dependendo das traduções. E aí sim, Kardec começa a comentar o seguinte, queridos irmãos. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca, diz Allan Kardec, era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. E aí, lembrando, né, do comentário do Pastorino, do professor Carlos Juliano Torres Pastorino, muito conhecido de todos, o Pastorino comenta a respeito desse versículo especificamente, desse comentário de Jesus, da gravidade que isso nos coloca, né? Onde é condenado ao fogo do inferno aquele que chama o seu irmão de louco, é porque isso é uma forma de destruir a imagem de uma terceira pessoa. Quando a gente fala mal de alguém para outros, a gente está destruindo a imagem de alguém. Amanhã ou depois, esse alguém, que porventura até poderia estar vinculado realmente àquilo que estamos dizendo a respeito dele, mas amanhã ou depois essa pessoa se modifica, se transforma, como o Paulo de Tarso ainda há pouco comentávamos, e transforma a sua vida, muda completamente a sua vida, se torna uma pessoa correta, boa. No entanto, a imagem que nós criamos desta pessoa vai correr mundo. Vai levar muito tempo para que esses outros possam acreditar que aquela pessoa especificamente se transformou, se modificou. Por isso a gravidade da situação. Jesus passa todo o momento que esteve junto de nós, chamando a nossa atenção para a maneira como nós estamos nos relacionando com as outras pessoas. Nós vivemos num mundo, e acredito que isso seja uma lei dos mundos, essa convivência, a lei de sociedade, como Kardec estuda lá no Livro dos Espíritos também. Essa lei é de tamanha importância, onde coloca para a gente uma dimensão aonde temos que conviver com o outro, pois não estamos sozinhos no mundo. E se o outro existe, assim como nós existimos, é claro que ele tem importância. Não só aos olhos de Deus, que é o nosso Criador, mas também precisa ter importância aos nossos olhos. Então, o cuidado que nós temos que ter com o nosso semelhante é muito grande. Desde lá dos 10 mandamentos, a gente vê isso, através da cultura hebraica, a importância dessa relação com os nossos semelhantes. E não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do próximo e assim por diante. E aí Jesus resume em 2 circunstâncias fundamentais esses 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Dando para nós a referência do amor a si, para que a gente possa também, contemplando o outro, possamos fazer a ele aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse.
E aí a gente percebe a importância das relações para que o mundo se torne um mundo melhor. Como diz aqui, né, inicialmente, os mansos herdarão a terra, ou possuirão a terra, aqueles que alcançam esse estado interior de estabelecer uma vida vinculada à paz, à pacificação. Daí o outro versículo que nos revela, né, a bem-aventurança aos que são pacíficos e aos que são pacificadores, que promovem a paz, promovem o bem-estar junto às vidas das outras pessoas. Daí receberem aquela circunstância de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito importante, queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes desse programa e de todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. A nossa relação uns com os outros diante da vida é muito importante. E uma das coisas que traz grandes infelicidades para a vida do homem sobre a terra é a cólera, a raiva. Eu me lembro do livro do Eclesiastes, que diz o seguinte, que a ira abriga-se no seio dos tolos. Desde o Velho Testamento a gente encontra um motivo para reflexão. E a gente percebe que a cólera traz grandes transtornos para a vida social. Hoje, na atualidade, aqui, neste ano de 2022, a gente encontra todos os dias histórias muito tristes vinculadas à violência de toda a espécie. O preconceito, a brutalidade, a crueldade em que vemos ainda destruindo a vida social, destruindo famílias e assim por diante. Se formos colocar aqui na ponta dos dedos, não teremos dedos para contar aquilo que nos chega aos ouvidos e aos olhos todos os dias, através das redes sociais, dos jornais, etc. E por isso trazemos aqui, para a nossa reflexão, desse ponto de estudo de hoje, esse momento. Desde lá do que li ainda há pouco, nos comentários de Kardec, ele fazia referência à cólera como um grande flagelo para a humanidade, dentre outras coisas. E no item 9 desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na comunicação dos espíritos, Kardec fala especificamente sobre a cólera. Na verdade, os espíritos é que falam, né? Kardec dá voz aos espíritos para que eles comentem a respeito desse tema. E temos aqui duas comunicações especificamente, uma de um espírito protetor, que foi recebido na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, e uma outra do espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, na cidade de Paris, no ano de 1863 também. E falando a respeito da cólera, no primeiro texto, no item 9, diz o seguinte, o espírito protetor: procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Mais à frente diz ele: no seu frenesi, o homem colérico se revolta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que espedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. E aí a gente já percebe, a partir desse comentário do espírito protetor, a gravidade da circunstância que envolve os nossos acessos de cólera, de raiva, de irascibilidade, por conta do orgulho que existe em nós, como aponta aqui esse espírito, nos dando um motivo para compreendermos a causa de todos os problemas. O orgulho e o egoísmo, sempre essas duas chagas que proporcionam à vida, à existência de todas as pessoas, grandes sofrimentos.
No item 10, o espírito Hahnemann diz o seguinte, logo no início, no primeiro parágrafo. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que, para isso, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. É verdade, quando a gente atribui ao organismo, ao corpo, antigamente se falava um corpo bilioso, né? Dado aí a cólera, ao desequilíbrio nesse sentido, quando a gente atribui a cólera a isso, ao corpo, é como se estivéssemos atribuindo então a causa do problema ao próprio Criador, ele que criou todas as coisas, então criou o corpo. Mas a gente compreende, querido amigo ouvinte, que o problema reside no espírito, é nele, é na alma, que encontra o princípio de todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda num processo de desenvolvimento, de evolução, de amadurecimento. E estamos ainda muito vinculados ao princípio das coisas. No caso da nossa evolução, o princípio, né, ali no estado primitivo, vinculados à animalidade. Quando a alma vai despertando as noções da sua natureza divina, aos poucos a gente vai modificando esse caráter chamado bilioso no passado. Talvez alguns ainda utilizem esse termo, como o termo linfático, fraco, etc., né? Ainda é utilizado por outras tantas pessoas. Então, quando a gente compreende que vem da alma, do espírito, a questão maior, e é essa que a gente precisa reformar, a gente passa a entender que isso é possível sim, que demanda muito esforço, claro, mas que é possível perfeitamente modificar-se, a gente vai conseguir alcançar esse objetivo no seu devido tempo. E, para tanto, eu trago aqui um exemplo que o Allan Kardec nos traz, muito curioso, que consta na Revista Espírita de 1863, no mês de julho, onde ele fala de um jovem que tinha esse problema, né, vinculado à cólera de maneira muito grave. O título desse texto é O Poder da Vontade sobre as Paixões. E ali Kardec discorre a respeito do tema, em que esse jovem, ele era tão grave a situação que ele chega a dizer para a mãe dele, num surto de cólera, vai-te embora ou eu te mato. E logo após acontecer esses episódios, até por questões fúteis, ele ficava assim arrasado, chegava até a desfalecer, dado a energia que ele gastava por conta desses acessos de cólera. Mas ao conhecer o Espiritismo e entender os objetivos reais da vida, aquilo deu uma transformação tão grande nele que ele acabou modificando-se. Para ser um pouco mais preciso, diz aqui Kardec, ele era um jovem de 23 anos. Então, iniciado ao Espiritismo há apenas 2 meses, com tal rapidez assimilou o seu alcance que, sem nada ter visto, o aceitou em todas as suas consequências morais. E, mais à frente, continua Kardec, a certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrena, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre arbítrio, que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos, todas estas ideias, bebidas num estudo sério do Espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu se erguera acima de seus olhos. A vida se lhe apresentou sob outra face, certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria. Se disse,
Este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. Então, ele pode dominar a matéria. Daí, este outro raciocínio. O resultado de minha cólera foi tornar-me doente e infeliz. E ela não me dá o que me falta. Então ela é inútil, desde que assim não progredir. Ela me produz o mal e nenhum bem me dá em troca. Ainda mais, pode impelir-me a atos censuráveis e até criminosos. Ele quis vencer e venceu. Desde então, 1000 ocasiões surgiram que antes o teriam enfurecido, mas ante elas ficou impassível e indiferente, com grande estupefação de sua mãe. Sentia o sangue ferver e subir a cabeça, mas por sua vontade o recalcava e o forçava a descer. E aqui a gente tem uma noção do acontecimento, né? Dessa mudança, dessa transformação. Lembrando mais uma vez a lembrança de Paulo de Tarso, que precisou de um momento para poder lembrar-se das suas resoluções anteriores na vida espiritual. Mais à frente, Kardec entra nesse ponto também, trazendo para nós de que possivelmente ele, na vida espiritual, na vida de espírito errante, ele havia se proposto a uma nova vida. Nasceu num corpo que até poderia lhe favorecer essas irritações nesse nível tão colérico, porque se ele nascesse com um corpo linfático, fraco, ele não passaria por esta prova. E a ideia, a intenção, o desejo era superar a questão. E aqui a gente vê que ele conseguiu. Com a ajuda do conhecimento, da reflexão, ele conseguiu modificar a sua vida, a sua alma, fortalecer-se. É claro que ele não se tornou de um momento para outro uma pessoa assim, né, que não sentia nada, mas ele compreendeu a importância de conseguir segurar, né, os excessos e foi aos poucos modificando o seu próprio caráter. E o texto diz que ele, fora essa questão da cólera, ele era uma excelente pessoa, um homem vinculado ao bem, etc. e tal. Então a gente percebe aí que nos valores morais que ele possuía, ele conseguiu superar um problema que ainda lhe restava. E dali para frente a sua vida naturalmente poderia modificar-se. E eu traria aqui, já indo para os nossos, né, momentos finais do programa de hoje, uns comentários do querido Leon Denis, falando a respeito da vontade, a importância da vontade na nossa vida, assim como a história desse jovem que acabei de ler aqui, refletir um pouquinho, dando mais valor ao texto e os comentários do próprio codificador. Leon Denis nos diz o seguinte, em o livro O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, onde ele fala das potências da alma sobre a vontade. E diz Leon Denis: é na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz, desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. A vontade é a maior de todas as potências. E, para fechar, querido amigo ouvinte, numa espécie de prece que eu considero, ainda nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, diz Leon Denis: não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas. Não deixarei que uma simples dúvida as empane, por um instante sequer, e fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras, para levantar o voo para os mundos felizes. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos
e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.